desenvolvimento moral é sempre construído. Então, a criança, ela nasce num período de anomia, que é uma ausência total de regras, não tem noção do certo e do errado. Por volta dos 3, 4 anos, eles começam a entrar no mundo das regras, eles começam a pedir regras. A gente percebe claramente isso quando as crianças começam a perguntar: isso pode, isso não pode, mas isso é do bem ou isso é do mal? Eles ficam muito interessados na ideia do bem e na ideia do mal. Quando eles entram, começam a se preocupar com essas questões, eles estão entrando num tipo de moral que é a heteronomia. Enquanto a anomia significa ausência de regulação, a heteronomia, o próprio nome diz, a regulação vem do outro, é uma regulação externa. E por que externa? É porque essa moral, obedecer regras, seguir determinados comportamentos, ele depende praticamente das situações ambientais, das relações com as pessoas. Uma das características da heteronomia é que a regra ela não é justificada pela necessidade dela existir, mas sim pela autoridade de quem coloca. Essa heteronomia ela tem que, com o tempo, ir sendo substituída paulatinamente com o desenvolvimento pela autonomia moral. Então, por volta dos 8, 9 anos, essa criança começa a ter condições intelectuais para construir a sua autonomia, que não tem fim, que é o processo do resto da vida. Mas a moralidade depende muito dos instrumentos intelectuais que vão me permitir raciocinar por hipótese, perceber as consequências da minha ação, não só para o indivíduo, mas para uma sociedade. Ela necessita de alguém que consegue analisar as minhas consequências em cada decisão que eu tomo. Então, ela necessita do aspecto cognitivo. Mas só o cognitivo não é suficiente, é condição necessária. E por volta dos 8, 9 anos, ela começa a ter essas condições para construir a autonomia. Havendo o desenvolvimento cognitivo, o ser humano tem a possibilidade de desenvolver a moralidade ao longo de sua vida. Acontece que esse desenvolvimento ele precisa de desequilíbrios em que façam rever as suas hipóteses, em que eu pense sobre as normas, em que eu reveja as minhas relações, em que eu questione os valores que eu tenho, então, em que eu tenha abertura para discutir, para coordenar perspectivas. Ou seja, esse processo não é solitário. Então, tanto os cursos de formação como o ambiente escolar, ele precisa haver a troca de perspectiva, a reflexão crítica, precisa gerar o desequilíbrio, precisa fazer com que eles revejam as próprias crenças. E geralmente a gente faz o contrário, a gente dá tudo pronto, mastigado, a gente faz a relação por ele, dá já a implicação pedagógica e não permite que ele pense sobre as próprias dificuldades, busque alternativas, auxiliando no processo, mas a gente prescreve. Vários estudos têm mostrado que existe uma relação direta entre o desenvolvimento moral do professor e o desenvolvimento do aluno. E os estudos têm mostrado que, se não houver na instituição escolar todo um ambiente cooperativo que favoreça o desenvolvimento moral de todos os envolvidos em todos os processos, professor, alunos, especialistas, os funcionários, a escola não tem êxito nessa missão. É muito comum o professor fazer curso de formação isoladamente. É claro que isso é importante, mas isso não transforma a instituição. O compromisso tem que ser institucional, do coletivo. Os problemas são nossos, as decisões são nossas. Nós vamos estudar juntos, nós vamos discutir. Existem inúmeras definições de disciplina. E o conceito de disciplina ele é decisivo para as intervenções que eu faço para conseguir essa disciplina. Então nós encontramos professores que compreendem disciplina, o comportamento disciplinado, não que ele diga isso, mas ele busca isso, fica muito evidente pela maneira, os mecanismos que ele utiliza para disciplinar. O comportamento disciplinado é aquele aluno que faz tudo aquilo que ele pede, que copia na hora certa, que realiza as atividades em dia, que não fala fora de hora. Então ele vê qualquer movimento como transgressão, ele vê alguém que conversa em um outro momento, alguém que não segue uma regra, vai chupa pirulito em sala de aula. Então ele vê esses comportamentos como alguém que é indisciplinado, alguém que vai ao banheiro sempre de motorização. Existe uma segunda concepção em que a indisciplina é valorizada, porque eles veem como uma certa criatividade nesse processo. Então eles veem qualquer atitudes para disciplinar como algo que está tolhendo. Então você acaba caindo muito numa permissividade, em que as atitudes muitas vezes de desrespeito, de bullying, ela é vista como algo natural da idade. Então ela não tem intervenções necessárias que vão levar essa pessoa a perceber que os princípios morais têm que ser
vividos nas relações porque eles são necessários, não é porque existe em determinado colégio e não em outro, certo? Uma terceira concepção de disciplina é quando você vê que o comportamento disciplinado é aquela pessoa que consegue colocar suas ideias sem ferir o outro. Ela consegue descrever os fatos, consegue ouvir perspectivas diferentes e argumentar em cima delas. É uma pessoa que participa das discussões, dos problemas e dos acordos firmados e procura colaborar nesse sentido de cumprir esses acordos. É uma pessoa que procura respeitar os próprios sentimentos e o do outro. Acontece que esse processo de disciplina, ele é sempre construído ao longo do tempo. Ele é sempre um objetivo de um trabalho e não um pré-requisito. Geralmente a gente observa que nas escolas eles esperam que alguém que saiba falar, ouvir enquanto um outro fala, ou falar num outro momento, trabalhar em grupo, saber se organizar. Eles esperam isso como pré-requisito para realizar um trabalho. Eles não compreendem que lidar com a liberdade é algo que é aprendido, que é desenvolvido. Ele tem que ser um objetivo desse professor e não pré-requisito para ele poder trabalhar. A gente esperando esses pré-requisitos, que nunca vêm, eles nunca vão aprender mesmo. Eles vão ser cada vez mais individualistas, eles verão os outros como ameaça, justamente porque nós não estamos propiciando um ambiente que nos aprendam a se autodisciplinar.